Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Na aula anterior, nós vimos um experimento realizado com vapor de gás carbônico e construímos um gráfico que nos mostrou o que é a pressão máxima de vapor para o gás carbônico. No experimento, nós consideramos a temperatura inicial do vapor de gás carbônico igual a 10 graus. Nesta aula, eu quero mostrar a vocês o que acontece se a temperatura inicial do gás carbônico for diferente de 10 graus. Aqui está o gráfico que nós traçamos na aula anterior, considerando a temperatura inicial do gás carbônico de 10 graus. Mas agora eu vou considerar que a temperatura inicial é igual a 15 graus. Da mesma forma que ocorreu com o experimento anterior, à medida em que nós diminuímos o volume da primeira fase, a pressão irá aumentar até uma pressão que é máxima. Eu vou chamar essa pressão de pressão F2. Vamos considerar que a primeira pressão era igual a F1. Novamente, ao atingir a pressão máxima, se eu continuar a diminuir o volume, o vapor de gás carbônico irá condensar e quando todo o vapor condensar, a pressão irá aumentar bruscamente para cada redução de volume que eu fizer, ok? Vou considerar agora o gás a 25 graus. Da mesma forma, na primeira etapa, à medida em que diminuímos o volume, a pressão aumenta até uma pressão máxima. Vou chamar essa pressão máxima de pressão F3. Quando o vapor atinge essa pressão, ele se transforma em líquido, ou seja, ele condensa. E quando todo o vapor está condensado, se eu continuar diminuindo o volume, a pressão irá aumentar bruscamente. Se eu considerar agora a temperatura de 31 graus para o gás carbônico, o gráfico ficará mais ou menos assim. A pressão aumenta à medida que a gente diminui o volume e, de repente, o gráfico sobe. Não há este patamar para condensação. Na verdade, a condensação ocorre instantaneamente. Nós vamos marcar aqui, então, sobre essa curva referente a 31 graus, um ponto que é o ponto crítico. Nós já vimos o ponto crítico nas aulas de diagrama de fases. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre este ponto crítico. Antes disso, vamos tentar unir os pontos desses vários gráficos. Olha só o que acontece. Surge uma curva mais ou menos parecida com essa. Essa curva tem uma forma hiperbólica. Essa curva bonitinha é chamada de curva de saturação. Essa curva foi bem definida por Thomas Andrews, um físico irlandês. E o que ela nos mostra? Que a pressão máxima de vapor é diretamente influenciada pela temperatura inicial do vapor. Quanto maior for a temperatura inicial do vapor, maior será a pressão máxima de vapor. Essa é uma das conclusões que nós podemos tirar com este gráfico. Outra conclusão que nós podemos tirar é que no ponto crítico nós temos o maior valor para a pressão máxima de vapor. Basicamente, o que isso nos indica é que quando nós temos vapor de gás carbônico até 31 graus, a diminuição do volume promove uma condensação do vapor de gás carbônico. Acima de 31 graus, a curva nem passaria por este ponto crítico, ou seja, neste ponto crítico ainda há condensação, mas acima de 31 graus, a curva não passando nem por este ponto crítico, significa que o vapor não se condensaria com a variação do volume. Este vapor que não se condensa por compressão a temperatura constante, ou seja, compressão isotérmica, na verdade não é mais vapor, e sim um gás. Então, professora, você está nos dizendo que existe diferença entre vapor e gás. Isso mesmo. E uma das diferenças é que o vapor, quando nós comprimimos, nós conseguimos condensar e transformá-lo em líquido. E o gás não.
O gás está a uma temperatura tão elevada e a uma pressão também tão elevada que ele não pode ser condensado por compressão sem sofrer variação da sua temperatura. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Continuem estudando.